Quanto tempo o seu time perde procurando documentação desatualizada, tentando descobrir quem é o dono daquela API, daquele serviço, ou configurando um repositório do zero? E se eu te dissesse que existe uma ferramenta que centraliza tudo isso em um só lugar? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ieso e eu sou professor na Udemy. Eu falo sobre conteúdos de DevOps, engenharia de plataforma, automação aqui no YouTube. Então, hoje nós vamos falar sobre o Backstage. O Backstage, ele é um portal do desenvolvedor, ele é open source, ele foi originalmente criado ali no Spotify. Ele é um projeto que está no CNCF. E o principal problema que ele resolve é o que nós falamos no vídeo anterior sobre engenharia de plataforma, é a desorganização e as ferramentas que não estão centralizadas em um só lugar. Nesse vídeo eu vou te dar um overview, falar um pouquinho ali sobre o Backstage, como ele funciona e por que ele virou uma peça fundamental na estratégia da engenharia de plataforma. Então vamos lá. Então antes de entender a solução, vamos falar um pouco do problema que o Backstage resolve. Então assim, imagina a situação, você é um desenvolvedor, você acabou de chegar na empresa, aí você tem que fazer o seu onboard. Talvez você vai ficar perdido porque um desenvolvedor vai te mandar uma documentação, outro desenvolvedor vai te mandar a pipeline, outro vai te mandar o repositório e o desenvolvedor ele fica perdido. Talvez o seu onboard ele vai demorar alguns meses e acredite, isso realmente acontece hoje no dia a dia. Só que daí, depois que você fez tudo isso, você tem que provisionar a sua aplicação. Aí você tem que entrar no Kubernetes, ver o seu cluster, depois ir lá no GitHub Actions, conferir a pipeline, entender o fluxo da pipeline. Aí depois você tem que ver suas métricas ali na ferramenta de observabilidade, seja o Datadog, seja o Grafana. Aí a documentação, deu algum problema, deu pau, você não sabe em qual API essa aplicação baixa, uma API externa ou se é do vizinho, então você fica muito na dúvida ali no dia a dia. Aí você tem uma ferramenta onde você vê a documentação, você tem 2 ou 3 ferramentas onde você vai comunicar ali com os times, você tem ali o GitHub Actions, que é onde roda sua pipeline, o GitLab, o Jenkins, aí a sua cloud é no Azure, tem um pouquinho lá na AWS e tudo isso com um login diferente. Aí você vai pegar e colocar tudo num bloco de notas ali, porque também você não vai ficar memorizando todos esses logins de todas essas plataformas. E o resultado, você vai se perder, você vai ficar estressado tentando logar em todos esses lugares. Em média, um desenvolvedor, ele perde muito tempo ali no dia só buscando informação, às vezes para desenvolver algo simples. Então ele perde ali, não sei, talvez 2 horas do seu dia. Já pensou o que você consegue fazer em 2 horas, talvez desenvolvendo e focando ali ou estudando para evoluir o seu produto? Então, esse é o problema. Ferramentas demais, tudo desconectado, informação espalhada e muito tempo sendo desperdiçado. Então, é aí que entra o Backstage. Ele é um portal unificado para toda a infraestrutura da sua empresa. Então, olha só, nós temos aqui uma noção mais ou menos de como é essa interface. Então, em vez de você ficar pulando ali de ferramenta em ferramenta, ali 15 ferramentas, o desenvolvedor ele tem um único lugar onde ele vai acessar tudo. Ferramentas, serviços, documentação, criar o template das suas aplicações, tudo centralizado. O Backstage ele funciona como um dashboard que vai conectar tudo. Então, se você precisa ver as suas aplicações do Kubernetes, você consegue ver por aqui. Você precisa ver a sua pipeline executando, em vez de ir lá no GitHub Actions, no GitLab, você consegue ver por aqui. Você precisa ver o monitoramento da sua aplicação, você tem centralizado aqui. Talvez até um plugin que você possa usar e fazer essa conexão e você vê diretamente ali no Backstage. Só que aí, ele te fornece também um catálogo de serviços. Então, imagina a seguinte situação. O seu time tem que desenvolver uma API que ela vai bater em 2 ou 3 APIs da sua empresa. Aí você não sabe nem para que lado você vai para encontrar essas APIs. Aí você procura com um, procura com outro, aí você acha o time responsável pela API. Só que aí, ele não tem a documentação, ele vai te dar um arquivo em JSON lá que você vai importar ali no Insomnia, no Postman, para você tentar entender a sua API. Também ele não teve tempo, porque ele está desenvolvendo produto, mexendo com infra, ele não tem tempo de documentar. Isso é muito comum de acontecer. Então, imagine esse discovery que você está fazendo, como você poderia poupar esse tempo com a plataforma. Com o Backstage, você tem esse catálogo de serviços que você, eu quero achar a API X, vai lá, procura, você encontra a API, você acha o WAL, né? Você acha a documentação, e eu vou mostrar brevemente aqui no vídeo como vai funcionar isso. Então, você vai ter todos esses templates criados ali em alguns minutos. Então, ao invés de você pegar o projeto do amiguinho ali, copiar, colar no seu, e ter que ficar adaptando, então você tem toda a dor de cabeça para fazer isso. Você vai pegar um template que você e seu time de engenharia já definiu o template de desenvolvimento de uma aplicação Java, uma aplicação Go, uma aplicação Python. Você vai apertar 2 ou 3 botões ali, ele já vai provisionar esse repositório para você, você vai clonar e trabalhar em cima disso. E também ele vai criar ali toda a configuração de documentação automática, então você vai ter isso em um só lugar e sem dor de cabeça. Essa documentação ela vai ficar viva, ela vai ficar atualizada, integrada com a sua aplicação. E você tem algumas funcionalidades a mais, então você tem todo o ecossistema que você vai conseguir centralizar no Backstage. Então, resumindo, o Backstage ele vai transformar a forma de como você e como o seu time ele vai ser muito mais produtivo na sua empresa. Então aqui, eu loguei no meu Backstage e aqui tem alguns menus, então de acordo que evoluirmos no nosso curso lá de engenharia de plataforma que eu tenho no Udemy, nós vamos acrescentar e personalizar mais esse Backstage, tá? Mas agora imagine que você precisa aqui encontrar uma API, você pode procurar essa API aqui na parte de busca.
Então você vai ter todos os componentes aqui também, que você consegue filtrar por aqui. E aqui tem algumas APIs que nós usamos ali no projeto do curso do Udemy de engenharia de plataforma, onde eu ensino a parte de Backstage, Crossplane e também o Argo CD. Então, por exemplo, essa API que nós desenvolvemos no curso, ela tem uma dependência externa. Olha que interessante, você consegue cadastrar uma dependência externa, você tem a sua aplicação aqui, você tem um time que cuida dessa API e você também tem aqui a documentação dessa API. Então, só de você encontrar a API no portal e ter isso aqui já vai adiantar bastante ali no seu dia a dia, tá? Então, se entrarmos na documentação, olha que interessante, você pode usar IA, no meu caso eu usei a IA para gerar essa documentação, ela leu todo o repositório, eu também tenho um curso de IA lá na Udemy, ele te ajuda a criar uma documentação como essa. Então, eu tenho aqui, ele simplesmente leu o meu repositório, no meu repositório ele fez essa documentação no README e eu coloquei isso aqui no meu projeto. Então, imagina que o desenvolvedor está precisando bater nessa API de CEP e falar, deixa eu entender o projeto. Ou um desenvolvedor, ele chegou na empresa, ele quer entender também o projeto. Então, ele vem aqui, dá uma olhada aqui, ele vai entender características, como ele vai instalar na máquina dele, as respostas. Só que daí, beleza, essa aqui é a parte de onboard. Aí as dependências, minha API depende de quê? Ela depende dessa API aqui, ó, via CEP. Então, ela tem uma descrição, posso clicar aqui, ele me dá aqui o website. Voltando aqui, eu também tenho um exemplo de consulta. Então, ele me mostra aqui esse exemplo de consulta. E o que mais eu tenho nela? Então, vou voltar aqui na minha API de CEP, eu tenho aqui API, e aqui tem a API Definition, que eu também ensino no curso a fazer isso aqui, eu tenho toda a documentação. Então, se a sua aplicação tem vários endpoints, você consegue configurar essa documentação aqui. Também você pode conectar o seu Backstage com a sua ferramenta de CI/CD. E nesse curso de engenharia de plataforma, nós conectamos no GitHub Actions. Então aqui, ó, se eu clicar no meu último commit, eu consigo ver também o que aconteceu nesse commit e todos os jobs, se eles foram completos ou não. Então ele tem a parte de testes, ele tem a parte de loading testes, o teste de carga, deploy in dev, prod e homolog. Aqui me mostra os jobs, os logs. Então imagine, eu consigo ver isso aqui via GitHub Actions? Consigo. Então você consegue integrar o portal do desenvolvedor com a sua ferramenta de CI/CD. Então o desenvolvedor ele não precisa ir logar em outra plataforma, logar na ferramenta, fazer a busca pelo repositório e encontrar a execução do seu pipeline. Ele simplesmente consegue ver pelo nosso portal. Então aqui eu tenho o overview, então se eu quiser também descobrir quais são os owners desse projeto, eu posso olhar aqui no time, aqui ele vai me mostrar quem são os usuários, então esse aqui é o tech lead, esse aqui é o desenvolvedor back-end, então fica muito mais fácil de encontrar quando você está perdido. Então nós fizemos apenas um overview, falando aqui, mostrando sobre o Backstage, mas mais uma vez eu tenho um curso lá no Udemy de engenharia de plataforma que eu ensino a construir e esse curso ele está sendo desenvolvido ainda. E nós vamos construir essa plataforma completa que já é um baita início se você conseguir implementar onde você trabalha. E aí, ficou claro como o Backstage ele pode transformar a produtividade do seu time ou da sua empresa? Mas aí talvez você está pensando, isso aí parece complexo demais para mim. Então deixa eu te falar uma coisa, você não precisa implementar tudo de uma vez. Comece pequeno, pegue ali um time piloto, escolha um problema específico. Por exemplo, comece com um catálogo de serviços, documente os serviços que você já tem, centralize essas informações no Backstage, depois você vai adicionando ali templates, adicionando mais projetos que são comuns onde você trabalha. Imagine a grande entrega que você vai conseguir dar na sua empresa e também dar um próximo passo na sua carreira. Aí aos poucos você vai adicionando ali a parte de CI/CD, a parte de contrato de API, a documentação do projeto, CI/CD, provisionar a infraestrutura por meio desse portal. Mas o mais importante é começar. Então, se você está assistindo esse vídeo, você já começou e já quer dar esse próximo passo. Então, pega esse curso, dê uma olhada. Eu também vou adicionar mais conteúdos aqui no YouTube falando sobre engenharia de plataforma, sobre Backstage, Crossplane e também o Argo CD. Só que se agora você quer aprender do zero, eu tenho esse curso lá no Udemy, engenharia de plataforma, então é só você procurar, onde eu ensino Backstage, Crossplane e Argo CD com muito hands-on. O link vai estar aqui na descrição, então você pode me seguir no Instagram, no LinkedIn, e eu sempre estou lançando novidades e também alguns labs passo a passo que você já pode começar a implementar isso na sua empresa. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder novos conteúdos. Então assim nós finalizamos esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo.